É com imensa alegria que volto a esta casa, a este pronto-socorro abençoado. Em meu nome, só agradecimento e abraço fraternal. E em nome da Federação Espírita do Estado do Ceará, através do seu presidente Luciano Klein, queremos desejar a este pronto-socorro de amor e de misericórdia mais luzes do que já tem, para que assim possamos todos sentirmos a presença do Mestre através dos seus enviados. Na noite de hoje, nós iremos falar um pouco de como nós somos capazes de passarmos por toda e qualquer dificuldade. Não atrelado só à ciência, mas simplesmente o acima de tudo, tendo como parâmetro Jesus de Nazaré. E em uma mensagem do médium Emmanuel, do Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, no Espírito Vinha de Luz, é onde tem esse texto, Crises. E inicia-se uma fala de João, lógico, de Jesus de Nazaré, que diz assim: Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Pode surgir, como para mim surgiu, uma interrogação muito grande, principalmente quando nós entendermos e quando nós já verificado ou experimentando situações difíceis. E quando você escuta essa fala de Jesus, que tem em João no capítulo 12, no versículo 27, pedindo ao Pai por esta hora, mas tendo a consciência do que veio fazer aqui. E a ideia desse texto é nós descobrirmos juntos como se faz, ou qual o caminho, ou qual as indicações para nós termos esta consciência de vivenciarmos esta hora. Porque eu não sei para vocês, mas para mim é difícil, muito difícil. Olhe, conhecendo essa doutrina de amor e de misericórdia, que tive o prazer de conhecer quando tinha uns 13 anos de idade, alguns semestres atrás, viu? Alguns semestres. Hoje estou com 62, diz o povo que eu tenho uma carinha melhor, viu? De crédito para baixo. E o interessante é que eu via as mediúnicas acontecendo, isso na cidade de Quixadá, na Fazenda Fonseca. E todos os meninos, né, com 13 anos, brincando com os netos de seu Maurício Holanda, que foi uma das 5 pessoas que trouxeram essa doutrina de amor para o Ceará, segundo o historiador e o presidente da Federação, Luciano Klein. E o interessante é que a única coisa que ele nos pedia era silêncio, silêncio. E nós brincávamos calados. Mas o interessante é que eu parava para ouvir e olhar, quando ele pegava um long play, para quem é os mais novos não sabe o que é um negócio desse tamanho, que depois diminuiu para um CD, que hoje nem tem mais também, né? CD. Coisa está mudando demais, né? Então ele colocava Sonata ao Luar, não sei se de Schubert, e ficava aquele clima gostoso, que depois eu vim entender qual era o poder de uma música numa casa espírita. E tudo acontecia e nós ficávamos olhando. Era isso que acontecia nas minhas férias. Já quando mais adolescente, ele tinha a oportunidade de me dar o Evangelho e pedia para eu ler. Só que eu me sentia tão inseguro, hoje um pouquinho menos, mas muito pouco. Mas eu tremia porque ele conhecia aquele Evangelho de ponta a ponta. E eu gaguejava, porque o medo me deixava nervoso, esqueço e trava a fala. E ele ia me corrigindo. E quando eu vim morar no Cariri,
isso já tem uns 37 para 38 anos. Ele me disse uma coisa muito interessante. Aliás, duas coisas. A primeira era: vá devagar para você chegar rápido. Porque eu vinha dirigindo e dei toda minha percepção com relação ao carro. Hoje eu já tenho um outro parâmetro com relação a essa fala. E a segunda fala dele foi: nunca se afaste nem de Jesus, nem de Kardec. Também vim aprender o quanto isso é importante. Primeiro, na questão de ir devagar para chegar ligeiro ou rápido, se faz pertinente nós entendermos, ou eu entendi isso como vai devagar, ou ler devagar, ou pratica as coisas devagar dentro do tempo necessário. Não pode ser isso num trabalho, senão nós vamos ser despedidos, né? Mas dentro de uma leitura ou dentro de uma atividade, você fazer devagar para poder dar tempo de você refletir. E assim você vai chegar nos seus objetivos, talvez mais rápido do que eu querer fazer as coisas ao meu tempo, ao meu modo, sem procurar entender o que essa doutrina traz e que tem de bom. E nunca me afastar de Jesus nem de Kardec, porque este é o norte que eu preciso até hoje. E lendo este livro eu entendi que, quanto comerciante que eu sou, e o quanto todos nós passamos por esta pandemia, o quanto foi importante entendermos essa doutrina como base, como fortaleza na hora das nossas crises. Não que eu seja exemplo para ninguém, longe, muito longe disso, mas eu tive internado no hospital com Covid, com problema muito sério de respiração. Teve um momento que eu fiz a seguinte reflexão: as pessoas que estão saindo do meu lado para ir para a UTI, e eu com celular, ainda bem incomodado com a situação, ainda pesquisava. Segundo as estatísticas, quem no auge do Covid vai para a UTI, só existe 20 a 30% de voltar para casa. E isso aumentou ainda mais meu medo. Mas daí me veio a reflexão: depois de tanto tempo vivendo essa doutrina, por que medo da morte? Se ela me fala em vida, se ela me fala na possibilidade de crescimento estando aqui no corpo ou fora dele. O que foi que eu aprendi? Que pressa foi essa que eu andei, que eu não tive tempo de parar e refletir? Foi nesse momento que eu vim entender a mensagem que eu recebia, sei lá, ele quando me falou isso eu tinha uns 26 anos de idade. Ano passado foi que eu vim entender essa mensagem. Espera ainda, deixa eu parar, deixa eu tirar o pé do acelerador do meu juízo e deixa eu entender o que é a pressa e o que é o momento de refletir. E a ideia desse texto é esse. E quando eu fiz essa reflexão, o medo diminuiu. No que o medo diminuiu, porque eu entendi que quando eu deixar meu corpo físico, porque a doutrina dos Espíritos nos fala, eu vou ser amparado, mesmo no estado mais atrasado que eu estiver. E irei e precisarei trabalhar tanto cá como lá para poder me encontrar e encontrar a felicidade tão almejada. Quando assim comecei a pensar, comecei a acalmar. Ainda pensei: o que é que eu ganhei que eu não possa dividir? Quando eu olhei de lado, meu companheiro de quarto estava muito pior do que eu. E eu digo: bom, se é de eu partir para o mundo espiritual, pelo menos eu vou partir ajudando de alguma forma. E quando a gente pensa em ajudar alguém, ou até mesmo administrar as suas crises, acreditem, os espíritos bons estão esperando este momento para nos envolver de energias salutares, nos deixando forte e mais consciente dos nossos papéis. Porque eles respondem para Kardec: olha, nós interferimos na vida das pessoas, os espíritos dizendo, muito mais do que possam imaginar, de tal modo que na grande maioria das vezes somos nós que o conduzimos. E na questão seguinte ele diz assim: porém,
nós só intensificamos aquilo que existe dentro de cada um para o bem ou para o mal. Lembrando disso, eu disse, eu preciso fazer alguma coisa. E quando a gente sai de si para viver o amparo, mesmo que pouco que seja, a gente começa a se fortalecer e ter a certeza do amor de Deus. Do amor e da lei divina que Jesus nos traz através dessa mensagem. Então, viver este momento é ter a compreensão de si mesmo. E nos diz o texto do Emmanuel, a lição de Jesus neste passo do Evangelho é mais do que expressiva, porque ele diz que ele fala de abandono, de ingratidão, de ironia, de zombaria e de suplício. Nós estamos falando de Jesus de Nazaré, mas a primeira pergunta é: será que estas situações ou estas palavras têm alguma coisa a ver conosco hoje, em 2022? Porque nos fala, Emmanuel, que Jesus sofreu abandono. Na hora do seu testemunho, os seus discípulos, na sua grande maioria, ainda por insegurança da compreensão do amor do Cristo, através dos seus exemplos e das suas escritas, ainda não tinham a segurança necessária e fugiram. Ou negaram o Cristo, ficando só João, Maria de Magdala, Maria de Cleófas e Maria de Nazaré. 3 mulheres, não sei porquê, e um homem, deram seu testemunho, mostrando a sua maturidade e ficando presente com Cristo, sem ter medo da morte. Os outros, por exemplo, como Pedro, negou o Cristo 3 vezes, mas depois, caindo em si, ele verificou que foi maturidade e que a morte não é nada a não ser a passagem para a vida no mundo espiritual. Porque essa doutrina de amor e consoladora nos fala que o corpo é um instrumento e um empréstimo que Deus nos dá para o nosso crescimento. Por isso precisa de uma responsabilidade sobre ele. Mas ao mesmo tempo nós precisamos crescer, e para crescer tem que ter confiança. Então não tem ninguém, como diz os Espíritos, melhor para nos dar o exemplo que já passou por aqui do que Jesus de Nazaré. E continua o Espírito Emmanuel, ele vivera a ingratidão da véspera. Olha, quantos Jesus curou? Não apareceu umzinho para dizer: espera ainda, vamos traduzir um pouquinho para o cearense. Espera aí, delegado, esse homem aqui fez isso de bom. Não apareceu. Todos com medo e inseguro, porque muitas vezes pode ter procurado o milagre para a cura do corpo naquele momento, mas não entenderam que precisava, ou que a mensagem do mestre era muito mais do que isto. E nós buscamos o quê? Um momento de refrigério através da palavra? Ou nós precisamos curar o espírito tão doente e necessitado que já vem atravessando outras encarnações e que hoje se encontra no seu melhor? Então vamos parar mais um pouquinho para pensarmos assim. Quer dizer que hoje eu estou no meu melhor estado de evolução? Sim, estamos. Hoje é o melhor que nós podemos dar. É o que os Espíritos nos dizem. E entendendo Jesus, se porventura nós já passamos por outros momentos parecidos, nós temos uma grandíssima oportunidade de fazermos o melhor para amanhã. Compreendendo e não tendo medo nas vésperas do que venha, o que tenha que acontecer. E continua o Espírito Emmanuel. E ainda tiveram aqueles, na hora do testemunho do Cristo, que ainda faziam ironia.
E aí? Cadê tu que a muitos curou, que a muitos salvou? Por que tu não te salvas? Mas Jesus nunca destinou as mesmas energias que recebera para com os outros. Entendia ali criaturas ainda rastejantes em termos de conhecimento do amor, da paz, da harmonia e da compreensão de si mesmo. Porque o mal não existe. Pedro nos fala isso. Diz que o mal é a ausência do bem. Existe o bem. E existem aqueles que ainda não sabem o que é o bem e nem sabem como fazê-lo. Então a mensagem desses espíritos amigos, da vivência do Cristo, é exatamente para nos dar essa possibilidade. Porque existem duas maneiras de nós aprendermos. Uma maneira é batermos a cara na parede, sofrermos um pouquinho e aprender com esse sofrimento, e a outra é ouvir, é estudar e procurar colocar em prática. Ou seja, nós podemos crescer pelo amor ou pela dor, depende de cada um. E Deus é tão bom, Jesus e os benfeitores espirituais, que estão sempre a nos esperar, esperando como que se fosse uma abertura nos nossos pensamentos, nos nossos corações, para que o socorro possa acontecer. E nos dar aqui o Espírito Emmanuel 3 possibilidades de quando nós passarmos por tudo isso, inclusive pelo suplício, não digo na cruz como Jesus vivenciou, mas nas nossas cruzes. Ou seja, nos nossos momentos de sofrimento, como nós iremos viver esse suplício? Jesus nos deu uma ideia. Nos deu uma ideia falando do perdão. Perdoa, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Eu poderia dizer assim nos dias de hoje: me perdoe, Pai, porque eu não sei o que faço. E tem uma luz dessa doutrina consoladora que hoje derrama sobre mim através de seus mensageiros, me dando uma ideia de que eu sou, o que estou aqui a fazer, e diante do que se apresenta nessa doutrina consoladora, o que eu sou e o que eu faço. Hoje eu já consigo ter um parâmetro. Agora, tento, e mais um pouquinho eu tento mudar. Porque uma questão é nós sabermos, uma outra questão é querermos mudar e termos coragem para mudar. Porque requer muita coragem. Não conheço o milagre da noite para o dia para você se curar, como com um passe de mágica. Acredito na sensatez das palavras do Mestre e, acima de tudo, na incompreensão do ser humano, que sabe que precisa, mas tem dificuldade de buscar, porque é preciso trabalhar, e trabalhar muito, trabalhar na percepção de si mesmo. Como é que eu vou saber quem eu sou? Joana de Ângeles nos dá uma pista muito interessante. Fala de Divaldo Franco. Ele diz assim, segundo o espírito Joana de Ângeles: na hora de um conflito ou de uma crise, vamos dizer, de pessoa para pessoa, o que faço para eu não perder o meu equilíbrio? Para não deixar que meu instinto mais primitivo prevaleça? E que eu saia desta contenda mais consciente de mim e tendo naquele momento uma oportunidade de crescimento. E o Espírito diz assim: na hora de um conflito em que o ser mais primitivo quisesse sobressair, te inverte de uma prece, porque os espíritos amigos estão do teu lado
te buscando através de vibrações diferentes, para poder te socorrer, para poder te alimentar. Porque Joana de Ângeles, no Espírito, nos diz assim: na hora quando você está numa discussão com o outro, que o outro mostra quem você é, e acrescentando a fala também, os desejos também mais primitivos do outro, normalmente nós, como diz no popular, não temos sangue de barata para aguentar para uma pessoa dizer que eu sou feinho, baixinho, da cabecinha grande, das perninhas tortas, e você vai olhando e vai dizendo: vixe, me magoaram tanto quando eu era novo, quando diziam isso comigo, e eu perdi o equilíbrio, mas não era pouco, não era muito. Mas hoje eu pensei: Senhor, o que é que eu faço quando a pessoa diz isso de novo comigo? Eu começo a imaginar que já me alimentei dessa doutrina, e essa doutrina diz: tu tem o corpo que tu merece, e agradece por ele. Tu tem a situação que tu precisa vivenciar para poder, entendendo, crescer. E o Espírito de Joana de Ângeles diz: se nós tivermos esse equilíbrio, que ele se dará através de uma prece, nós sairemos vitoriosos. Porque, pelo contrário, ela nos diz que muitas vezes a gente guarda o lixo, ou seja, a incompreensão, a ignorância, a falta de equilíbrio, e dispensamos tudo que o outro está a dizer de mim, que muitas vezes pode ser uma verdade, e a gente tem medo de se ver. A gente tem medo de descobrir que verdades são essas, e que muitas vezes existem caminhos quando a gente tem esse receio. É um tratamento espiritual e conhecer a doutrina, e outro é procurando um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista sério. Porque a gente precisa de ajuda. Porque se não temos ainda a coragem, a maturidade, é preciso buscar ajuda e não ter vergonha de buscar a felicidade. Então o Espírito Emmanuel nos diz o seguinte: nós temos 3 possibilidades, segundo o Espírito Emmanuel. Primeiro é proteção. Temos consciência que nós somos protegidos? Às vezes eu tenho uma dúvida danada, porque dá tão certo para os outros, tanta coisa dá bom para os outros. Olhe, se você não estiver bem psicologicamente, eu dou uma sugestão: não acesse as redes sociais, porque as redes sociais é uma ilusão sem fim, amém, porque é todo mundo bonito, rico, só com roupa bacana, bebendo maravilhosamente, com roupa de marca. Então, se a pessoa não estiver bem, não assista, porque aquilo é uma ilusão. E muitas vezes destrói, porque o que você busca e ter aquilo como parâmetro, o bem material, muitas vezes pode levar você a uma depressão. Mas se nós entendermos nesse primeiro ponto, que o Espírito Emmanuel diz que nós temos a proteção de quem que nós precisamos? De Deus, que é o nosso Pai. E se nós entendermos essa proteção como? Nós estamos na condição que nós necessitamos passar, nem mais e nem menos. Não se iludam. O fardo do ter é um fardo extremamente pesado. O fardo de não ter, quando se compreende, ele é mais leve. Quando se compreende. Quando não se compreende, também é um fardo muito pesado. Mas se nós entendermos que nós temos um Pai que nos ama, que nos dá aquilo que nós necessitamos, mas que nós poderemos ir buscar aquilo que nos é necessário, porque uma coisa é o possível, uma coisa é o necessário. Então, o que é que eu necessito hoje? O que é que eu preciso para ser feliz? Então, cada um tem que fazer essa reflexão, entendendo que nós temos um Pai que nos ama, que nos fala através dessa doutrina consoladora na lei de reencarnação. E quantas encarnações, ou quantas vidas nós já tivemos antes de vir para essa, e quantas nós teremos depois desta.
Mas o que se faz necessário e urgente é nós compreendermos esta lei de reencarnação como a proteção de Deus. O segundo ponto que o Espírito Emmanuel nos fala é da submissão. Jesus nos deu uma dicasinha: Senhor, seja feito a tua e não a minha vontade. Porque tu já pensou, se a gente viajar aqui um pouquinho na maionese, se Jesus dissesse: sou bando de cabo ignorante, traduzindo para o cearense, eu gosto muito, sou apaixonado de ser cearense, ô mano de macho ignorante, batendo, eu não fiz nada, me judiaram, me estropiaram. Vocês já pensaram com o poder que Jesus tinha? No entanto, ele, compreendendo o amor, dando o exemplo de como viver este amor, ele pede ao Pai por aqueles que o está maltratando. Olha que maturidade é esse amor. Olha que maturidade. Eu me lembro de uma história que eu tinha muita dificuldade de compreender uma fala de Jesus quando ele dizia: vós sois deuses, segundo a minha fala, viu? Eu não sei, minha memória não é boa igual desse menino, não. Também ele é novinho, né? Gonçalo. Então diz assim: vós sois deuses e podereis fazer igual ou muito mais do que eu. Olha, eu demorei a entender, e se você não colocar a lei de reencarnação nessa fala, fica estranho. Porque imagina, no histórico da minha família, a gente vai até 86, 90 anos, eu estou com 62. Não tirei nem o pé do chão na compreensão do que é o amor, do que é a misericórdia, do que é o amparo. Será que daria tempo numa encarnaçãozinha só? E o mais interessante é que não existe casamento espírita, né? Todos nós sabemos. Mas os espíritas, quando resolvem se unir, tem um casamento civil, que é por lei, e às vezes me chamam para eu dar uma palavra da visão espírita sobre as relações. E eu me lembro que uma noite eu fui falar e falei exatamente nesse tema, gente, que eu nunca tinha entendido essa fala de Jesus. Eu disse: olha, para mim Jesus era mais ou menos assim. Aí fui inventar de fazer um gesto. Eu achava ele meio tão, porque não tem lógica. Onde é que eu vou ser igual ou muito mais do que ele? Se você não entender a lei de reencarnação. Eu fiz esse gesto. O rapaz que estava, vamos dizer, se casando, né? Se unindo, ele já tinha um filho, já uns 10 anos de idade, 8 para 10 anos de idade, lá todo bonitinho e tal, todo de paletó. Passou tudo isso, fui me sentar no lugar, conversar com outras pessoas. Quando eu vi, lá vi aquela coisinha pequenininha, andando. Aí disse: eu posso me sentar? Eu disse: pode. Eu peguei e coloquei no sofá, porque ele não subia. Sentei, ele disse: eu só vim lhe dizer uma coisa. Desse jeito eu fiquei olhando para ele, o senhor que estava comigo ficou olhando, e eu baixei o rosto para ficar da mesma altura. Jesus não é tantão, ele é muito, é bom. Naquele momento eu parei, respirei e parei de falar assim de Jesus de Nazaré, porque os espíritos amigos, através dessa criança, vêm dizer: ele é muito amor. E repara para quem tu falas, porque se a pessoa não entender, pode levar isso como um gracejo, como uma coisa negativa. Só repetir esse fato para ilustrar a história. Mas quando você entende a fala do Cristo, você entende o quanto ela é pertinente, urgente e necessária nos nossos momentos. E o terceiro momento que o Espírito Emmanuel nos fala, para fechar, ele diz assim: precisamos ser filho fiel. Ou seja, termos crença neste Pai, certeza absoluta. Quem tem filho sabe o quanto é bom e sabe o que nós pais somos capazes de fazermos por eles. Não tenham dúvida disso. Nada que tiver a nosso alcance, ou tudo que tiver a nosso alcance, nós iremos fazer, porque isso chama-se amor. Mas o amor sublime ainda é um amor maior, que é esse amor que o Cristo vem nos falar,
que é o amor que nós precisamos de ter um para com os outros, independente do estado de evolução que o outro se encontre. Porém, precisamos passar por vários momentos ou por várias crises. E o Espírito Emmanuel nos diz assim: então examina a hora ou a gravidade da hora. Olha o que é que ele nos pede. Para um pouquinho. Está vivendo um momento de crise. Para e reflete. E o que eu entendi quando ele fala examina a gravidade da hora. Ou seja, para e reflete. Porque se eu refletir, eu vou entender e posso dar o meu testemunho com mais firmeza. Eu posso parar de me lastimar e achar que eu sou um coitado, de chorar e criar doenças para mim, porque eu tenho essa consciência. E esse Espírito nos diz assim: tudo na natureza passa por crises. Nós não somos diferentes. Nós não somos diferentes. E ele vai e relata: a terra aguarda pela charrua, ou seja, pelo arado. Ela vai ser mexida. Mas aquela mexida vai fortalecer a terra. E continua: o minério será remetido ao cadinho, que ele diz que esse cadinho é um vaso de argila. Olha, quando você pega o minério para você chegar num vaso, numa cerâmica, ele vai passar no mínimo por altas temperaturas. Ou seja, vai sofrer. E continua: a árvore sofrerá a poda, o verme será submetido à luz solar, a ave defrontará com a tormenta, a ovelha esperará a tosquia, o homem será conduzido à luta. Nós precisamos. Vocês sabem como surgiu a história? Ou se vocês não sabem, quando os primeiros cristãos iam ser mortos no circo romano, eles cantavam? Vocês sabem por que surgiu essa história? Porque todos eles choravam, tinham medo, se desesperavam. Olha, não é brincadeira, tu vê um animal grande vindo para o teu lado para te devorar. Ou você está numa fogueira ser queimado. No livro Boa Nova, tem uma passagem quando Maria de Nazaré deixa o corpo, sendo amparado pelos anjos, que primeiro Jesus se apresenta para ela, depois os anjos vêm para levá-la para os mais altos, e ela disse: espera só um pouquinho, barra aí só um pouquinho, deixa eu olhar aqui a minha terra. E começa a passear pelos lugares, e chega num palácio que a parte inferior, não sei, sótão, não, era usado como prisão. E Maria de lá se aproxima e vê pessoas chorando. Se aproxima do moça e ela chorando. E o Espírito de Maria dizer: filha, canta, canta. E a moça envolvida pelo amor de Maria de Nazaré em espírito, começa a cantar. E os outros com ela também começam a cantar. E ela sente daí uma força muito grande. E ficou o canto como uma prece e com uma força que eles enfrentavam tudo e qualquer coisa, e os romanos não entendiam. Definitivamente eles não entendiam. Porque é que eles iam confiantes, de cabeça erguida, fiel, como bom filho deve ser, submetido ao amor desse pai, porque sabendo que era protegido. E os romanos simplesmente não entendiam. Mas a grande pergunta é assim: e nós? O que é que nós vamos fazer daqui para frente? Estamos tendo uma oportunidade de ver o Espírito falando o momento de Jesus de Nazaré. No Livro dos Espíritos, na questão 921, Kardec pergunta aos Espíritos assim: concebe-se o homem que ele será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? E os Espíritos respondem assim: o homem é quase sempre o obreiro
de suas próprias infelicidades. Ele continua os Espíritos no Livro dos Espíritos, na questão 921. Praticando, porém, a lei de Deus, a muitos males, lhe será poupado, e irá proporcionar a si mesmo uma felicidade tão grande quanto compete à sua existência grosseira. Então o que ele diz? Nós podemos ser felizes agora? Poderemos, dentro da nossa compreensão, se nós assim quisermos praticar a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, convivendo. Não tem como a gente crescer se não for na crise, na convivência. Olha, nós temos um amigo que é espírita, que é advogado, Quizado Neto. Ele disse, olha, nessa pandemia nunca houve tanto divórcio. As pessoas não tinham costume de viver 24 horas, não. Ali coladinhos os dois, ouvindo o outro roncar, o outro reclamar, o outro falar as coisas. Vocês acham que é fácil? Eu não sei os mais novos, mas nós que já passamos da adolescência há alguns anos, eu, por exemplo, tenho 37 anos de casado, vou lhe dizer o seguinte, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que requer muita compreensão, porque aquele lar é uma oportunidade de crescimento. Crises no casamento houve, haverão, porém é preciso maturidade para compreender, e a maturidade se dá na convivência. Então, por isso que as leis, ou a lei de Deus, é tão atual. Como é que eu posso crescer, como é que eu posso fazer uma relação florescer, se não for amando o outro, quer dizer, respeitando e aprendendo a ouvir? Porque relação a dois é ouvir mais do que falar. O ruim é quando a gente fala mais do que ouve. Aí o bicho pega. O bicho pega e complica muito. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, nos diz uma coisa interessante. Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence. Porém, esse Espírito diz assim, não se refere de modo geral a todos que sofrem, mas poucos sabem sofrer bem. Poucos sabem sofrer bem. Eu não sei se vocês já ouviram, só para ilustrar, eu tenho até aqui, ó. Entendeu? Só para ilustrar essa passagem que o Espírito Emmanuel nos fala de Jesus de Nazaré, da capacidade do exemplo dele para nós. Tem uma pessoa chamada, que já esteve aqui, partiu em 89, chamado Jerônimo Mendonça Ribeiro. Ele era conhecido assim, o gigante deitado. Vivia numa família muito pobre mesmo. A mãe lavava roupa para fora, o pai fazia bico nas fazendas, ele era de Ituiutaba, Minas Gerais. Para vocês terem uma ideia, ele veio ter o seu primeiro par de sapato com 12 anos, quando pegou no lixo. Dá para vocês entenderem o que é pobreza? Porém, Jerônimo era muito conhecido e muito querido na cidade. Com 15 anos, ele conheceu uma igreja evangélica e gostava. Aprendeu a conhecer Deus. 16 anos ele já pregava. Então ele era muito inteligente, mesmo sem ter pouco estudo. Mas ele procurava se educar no que ele pegava, o que chegava às suas mãos. Porém, quando sua avó deixa o corpo, ele, aflito e inconsolado, procura na sua religião por que existe a morte. Por que as pessoas boas vão, por que as más, segundo o ponto de vista dele na época, ficavam. E ele não achava consolo quando alguém lhe falou de um espírita. E o espírita mostrou todo o sentido dos que vão, dos que ficam, e do merecimento de cada um. Daí em diante, ele começou a viver essa doutrina de amor. E interessante é que ele teve uma doença muito grave e degenerativa, tá certo?
Ele teve uma doença chamada, que eu não estou achando ela agora, que ela dava uma inflamação, artrite reumatoide progressiva. Muito obrigado. Artrite reumatoide progressiva. É uma doença em que inchava os joelhos e o tornozelo. E interessante que ele era tão querido pela população que tinha um senhor que fazia paletó, e na época a moda era paletózão branco, bonito. E o cara disse, olha, eu vou te dar esse paletó. Ele disse, não, mas eu não posso não. Não, mas eu vou te dar de presente. Sim, mas eu não tenho nem o que calçar com esse paletó, porque a moda era o paletó branco e o sapato preto. Ele disse, eu vou te dar tudo. E ele muito feliz, encantado, quero que vocês possam imaginar de uma roupa mais chique. O que acontece com ele? Ele simplesmente vai a um filme porque ele adorava cinema. Ele encantava, camarada grande, 1,90 m de altura, e ele gostava muito de cinema, e ele se designava, ou ele colocou um nomezinho para ele, de Tarzan. E ele foi assistir nessa época o filme chamado O Vento Levou. Era 3h30, 3h40, ele chega ao cinema lotado, cidade pequena, e ele se senta, não tinha lugar para se sentar, perdão, fica em pé. Ele assiste todo o filme empolgado. Quando termina o filme, que ele tenta se mover, simplesmente o corpo não obedece. Estava todo inchado que ele não conseguia se movimentar. Foi preciso que os amigos ele levassem no braço para casa, e lá chegando, a única possibilidade de tirar a roupa foi cortando, o que lhe causou choro, porque era a única roupa que ele tinha ganho de presente, foi assistir um filme, foi cortada a roupa. Daí em diante ele começa a fazer tratamento, e a doença é uma doença degenerativa, artrite reumatoide progressiva. Seu corpo começou a paralisar. Sua irmã conhecera Chico Xavier e eles começaram a traçar amizade. E vez por outra ele ia lá, ele ia. Só que teve uma vez que ele teve uma infecção urinária tão grande que ele estava sangrando por conta dessa doença. E o médico disse, olha, não tem mais o que fazer, você vai falecer. E os amigos disseram, tu não é mesmo de Chico Xavier? Por que tu não busca? E o médico disse logo, olha, de Kombi, que ele tinha uma Kombizinha, não pode ir. Vai ter que ser de avião ou você morre no caminho. E os amigos conseguiram um avião, colocaram ele, que nessa época ele já estava acamado, e ainda enxergando, colocaram ele com cama e tudo dentro do avião e levaram para Chico, chegando lá à tarde. Quando lá chegaram, Chico atendeu, olhou, sorriu, deu um beijo na testa, que ele disse que Chico tinha esse costume de beijar na testa das pessoas, e disse, o que tu busca, Jerônimo? O lençol de Jerônimo já estava todo manchado de sangue, porque essa infecção urinária com sangue, com hemorragia, o sangue ia saindo e sujava os lençóis. E ele olhou, tão vermelho, ou encarnado, a palavra correta que foi dizer, está todo encarnado, parece uma rosa, Jerônimo. E Jerônimo aflito, olhando para ele, vendo aquela situação, e disse, mas o médico disse que eu já vou morrer. E Chico começa a pedir os trabalhadores para dar um beijo em Jerônimo. E Chico começa a lhe aplicar um passe, chega a sua mão mais perto, faz uma prece. E Jerônimo relata que naquele momento fora como uma carga de energia tão intensa que a hemorragia para imediatamente. E ele diz como uma força transformadora do seu corpo, que se encontrava já anêmico, começa a tomar cor, que ele estava em estado terminal. E Chico disse, Jerônimo, o maior mal que pode se fazer a uma pessoa é se sentir um coitadinho. O coitadinho dos teus pensamentos
transforma e mata o teu corpo. Não é essa doença que vai te matar. Então para de se lastimar e de se reclamar e vamos trabalhar. Porque a cura para todos os males está no trabalho do bem. E Jerônimo olhou para ele, confiava e amava muito Chico, e ele simplesmente disse: o que é que eu faço então? Porque também, fora essa hemorragia, o médico disse que meu coração está por um fio. E Chico disse: Jerônimo, o que são os fios? Tem um fio de nalho, tem um fio de aço, e para fortalecer os fios, nada melhor do que o trabalho no bem. Então vamos trabalhar, para de te reclamar. E Jerônimo, Chico foi fazer as cartas consoladoras, atender as pessoas, e Chico disse: hoje o evangelho é teu. Olha, isso era de tardezinha. Chico costumava trabalhar até 2, 3 horas da manhã, coisa pouca. E ficou Jerônimo fazendo o evangelho, e fazendo o evangelho, para quem chegou morrendo, e que o médico disse que ele estava com a hemorragia como estava, cessou, que o coração era pelo fio, e Chico lhe diz: o fio do trabalho é a cura. Jerônimo passou a noite todinha palestrando e se fortaleceu. E Chico disse: para de reclamar, para de querer que os outros te achem incapaz, um coitado. Trabalha, sorri e canta, para que os outros, quando te vejam, encontrem ali uma criatura feliz, porque confia no Pai que é seu amor. Não se tem notícia de Jerônimo depois daí se lastimando e se achando um coitado. Todos que viam Jerônimo, ele estava rindo, brincando e soltando piada. De tal modo que depois ficaram amigos de Divaldo também, e diz um historiador dele da mesma cidade de Ituiutaba, que eu não lembro o nome dele agora, que numa palestra em que estavam os três, ele chegava muito discretamente, porque nisso ele só andava de cama, viu? Ele não andava mais com os pés, todo paralisado, que uma vez perguntaram: Jerônimo, se hoje tu pudesse, o que era que tu entenderia como felicidade? E ele disse muito simples: a felicidade para mim agora era se eu pudesse virar o meu rosto para a direita ou para a esquerda. E nessa palestra em que estava Divaldo e Chico, diz Jerônimo, que tem um livro bacana chamado O Gigante, Jerônimo, né, O Gigante Deitado. E chega um senhor, ele disse que ele estava com cheiro de quem tinha bebido, e olhou para ele, conhecendo o evangelho: paralítico, te levanta e anda. E Jerônimo olhou assim para ele e disse: não vamos atrapalhar. Ele falava manso: não vamos atrapalhar, vai iniciar os trabalhos, nós não podemos chamar a atenção para nós. E ele disse: paralítico, te levanta e anda. E ele disse: meu senhor, era a coisa que eu mais queria, era me levantar e andar, mas eu não posso. E o homem olhou para ele, diz Jerônimo que ele estava meio alcoolizado, e disse: homem de pouca fé. E Jerônimo caiu na gargalhada, porque ele aprendeu a trabalhar estes sentimentos, não se sentir um coitado, um pouco desprezado, um esquecido, mas alguém que poderia dar risada até das suas próprias dores. E quando termina a palestra, os três conversando, ele, Divaldo, Chico, e ele chega: Divaldo, tu fala, ganha os aplausos, mas quem sai carregado sou eu. Aí eu pergunto a vocês, diante dessa carga, o que é que vocês acham que poderia acontecer mais? Os espíritos, em conversa com ele, diz: escuta, tu precisa ressarcir tuas contas com trabalhos errados que tu fizer em encarnações passadas. Topa ficar cego? Pô, paralítico, tetraplégico e cego, eles mandam. Aí eu me pergunto a vocês,
diante de tudo isso, se fôssemos nós teríamos coragem de trabalhar? A mãe dele tinha 10 filhos, ou era 12, e dizia: o que me dá mais trabalho, o que não para em casa, chama-se Jerônimo Mendonça Ribeiro, o menino para me dar trabalho. Ele tinha uma Kombi, tinha uns amigos que levavam ele para o Brasil todinho para pregar, e além de pregar ele não tinha o que fazer, fundou uma gravadora, porque ele era cantor, viu? Vocês podem assistir na internet, cantor, criou uma creche, um abrigo, uma editora, tudo deitado. Ele não parava, segundo seus amigos, que eu vi alguns depoimentos, ele não parava para se lastimar. Vivia essa doutrina as 24 horas que ele podia estar acordado. E a grande pergunta: vocês acreditam que existia crise na vida de Jerônimo Mendonça? Será que ele serve de alguma forma de exemplo? Digamos que nós esquecemos Jesus de Nazaré e todos os seus exemplos, mas Jerônimo foi um como nós. Chico não tinha o que fazer. Quando Jerônimo às vezes estava em casa, e teve uma vez que a doença também lhe fizera tirar todas as unhas das mãos. E quando Jerônimo olhou, está lá um caminhão descendo um monte de gente. E ele olhava e disse: o que é isso? Ele disse: Chico mandou para a gente conversar contigo e para te ouvir cantar. Ah, se Chico mandou, está certo. Ia pregar, ia cantar, ia sorrir, ia soltar piada. Mas dentro dessa doutrina, ele aprendeu que sorrir é melhor do que chorar, do que se lastimar. E assim os Espíritos nos diz que ele nos reveste muito mais de bem. Então não tenhamos medo. O nosso pensamento, ele é capaz de criar doenças e de sarar as nossas dores. Então nós precisamos ter essa coragem. Chico era um que ele colocava a mão aqui embaixo e ficava conversando com os seus desejos. E dizia para as células: minha irmã, sai daqui e vem para cá. O meu papel não é desejar e nem ter relações. O meu papel é viver a família maior. E os que estavam perto dele, é Chico, né? Vamos deixar isso de mão. E hoje a ciência, ela prova que os nossos pensamentos são poderosos de criar doenças e de também sarar os nossos corpos e pensamentos. Então não tenhamos medo em nenhum momento de aprendermos com os ensinos. Ou seja, com o amor é melhor do que pela dor. E só para fechar, tem uma poesia linda que eu vi. Eu não sei quem está postando, se é parente de Sueli Caldo Schubert, tá certo? Está postando muitas coisas delas. E eu vi numa agenda dela uma poesia de uma poetisa de Goiás chamada Cora Coralina, que ela se dizia: eu sou uma doceira, porque ela foi ser descoberta como poetisa com 76 aninhos de idade e nunca reclamou da vida. Vocês precisam ler. Se ela não tinha conhecimento espírita, era bem pertinho, viu? Porque todas as poesias dela é nesse sentido. Mas essa em especial eu gosto muito, que vi nessa agenda da Sueli Caldo Schubert e tirei e sempre gosto de ouvir. Diz assim: não sei. Olha como é bonito o título: não sei. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser, nos diz a poetisa, colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia e amor que promove. E isto não é coisa do outro mundo, mas é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. E ela conclui dizendo, com certeza estava falando de Emmanuel,
Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Muita paz a todos.